Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o último Uchiha. Extermínio iminente. Parte 22. Capítulo 226. Embora a proposta formal ainda não estivesse pronta, discussões preliminares com os principais clãs eram necessárias, pelo menos para dar a todos uma ideia geral. Construir um novo distrito comercial era uma oportunidade atraente, e nenhum clã elegível se recusaria a participar. As finanças da vila eram apertadas, mas muitos clãs em Konoha tinham meios para investir. Contanto que os retornos fossem substanciais, poucos clãs recusariam um acordo tão benéfico. Shizune, mande alguém chamar o velho. E os anciãos conselheiros também. Anteriormente, o terceiro Hokage e Omura Mitokado suspeitaram que a morte de Koharu Utatani poderia ter envolvido outros fatores. Eles sutilmente sugeriram suas preocupações a Tsunade, que entendeu a implicação delas. Desconfiança em relação a Yan. Entendido, Hokage-sama. Shizune saiu rapidamente do escritório para que um agente da Anbu notificasse o terceiro Hokage e Omura. Ao receber a convocação, os dois logo chegaram ao escritório do Hokage. Sente-se primeiro. Tsunade terminou de revisar um documento, carimbou e o colocou de lado antes de se dirigir a eles. O exame organizado por Komogakure foi encerrado à força. Yan retornou mais cedo com a equipe, e vários incidentes ocorreram durante o processo. Ela resumiu brevemente os eventos. Parece que Komogakure nutre hostilidade em relação a nós. Se Yan tivesse provocado a situação, isso seria uma coisa. Mas a perseguição começou no momento em que chegaram em Kumo. Raikage já deixou sua animosidade flagrantemente óbvia. Ele lidou bem com isso. Após um momento de silêncio, Omura falou. Se Komogakure for abertamente hostil, não temos motivos para implorar por sua aprovação. Além disso, Yan estava certo, no momento em que excluíram Konoha e encerraram o exame prematuramente, o exame conjunto de Chunin perdeu todo o sentido. Foi um claro sinal de desrespeito. Eles realmente acharam que Komogakure não poderia ao menos ter notificado Konoha? No entanto, sem consultar Konoha, as 4 aldeias tomaram a decisão elas mesmas. Nesse caso, por que Konoha deveria se dar ao trabalho de participar? Deixe-os fazer o que quiserem, a Konoha não perderia tempo com eles. Concordo. Tsunade assentiu. O exame foi uma iniciativa de Komogakure, sem relação com Konoha. Se houve algum problema, é problema deles. Quanto a mortes durante o exame, desde quando existe uma regra contra fatalidades? As 5 grandes nações já haviam sediado exames conjuntos muitas vezes antes. Konoha até organizou alguns. A diferença era que aqueles eram exames Chunin. Kumo, superestimando sua influência, pressionou por um exame de nível Jounin, excluindo vilas menores como meros espectadores. Baixas eram esperadas em todos os exames. Desta vez, ocorreram apenas 2 mortes, um número relativamente baixo. Além disso, compartilhamos todas as informações disponíveis sobre Akatsuki. Os lucros da venda das informações sobre o Olho do Sábio também foram depositados, aliviando um pouco a pressão financeira da vila. Então, após uma breve pausa, Tsunade respirou fundo e se dirigiu aos 2 anciãos. Sei que a morte de Koharu é difícil para você aceitar. Embora não nos demos bem, até eu sinto a perda. Questionei Yan especificamente sobre isso. A morte de Koharu foi puramente acidental, sem fatores externos envolvidos. Não quero ver conflitos desnecessários surgirem por causa disso. A menos que eles tenham provas concretas de que Yan causou deliberadamente a morte de Koharu, o assunto deve terminar aqui. Gostaria de falar com Kakashi. Depois de alguma consideração, o terceiro Hokage decidiu ouvir o relato em primeira mão de Kakashi. Multar. Tsunade concordou sem hesitar. Se ela recusasse, o terceiro teria abordado Kakashi em particular de qualquer maneira. Melhor fazer isso abertamente. Kakashi, que tinha acabado de voltar para casa, tomado banho e trocado de roupa, logo foi visitado por um agente da Anbu. Convocado pelo Hokage, ele chegou ao escritório o mais rápido possível. Ao entrar e ver o terceiro Hokage e Omura, ele imediatamente entendeu por que havia sido chamado. Hokage-sama, Lorde Terceiro, Ancião Omura. Ele fez uma leve reverência em saudação. Tsunade recostou-se na cadeira, braços cruzados, sinalizando para o terceiro prosseguir. O terceiro se aproximou de Kakashi e deu um tapinha em seu ombro com um suspiro. Peço desculpas por perturbar seu descanso, mas há um assunto importante que precisamos verificar. Peça livremente, Lorde Terceiro. Acendendo o cachimbo, o terceiro respirou fundo antes de falar. Reconte tudo o que aconteceu desde o momento em que sua equipe deixou a vila, em detalhes. Entendido. Kakashi obedeceu respeitosamente. Após receber ordens do escritório do Hokage, reuni-me nos portões da vila no horário combinado. Shizue Uchiha e o ancião Koharu chegaram logo em seguida, seguidos pelo conselheiro Yan. Não houve conflitos ou disputas entre o conselheiro Yan e o ancião durante toda a jornada. Ao nos aproximarmos da fronteira da Terra do Ferro, encontramos um esquadrão de 4 homens da Akatsuki. O ancião Koharu trocou palavras com eles que culminaram em combate. Resumindo, Koharu tentou afirmar sua autoridade como anciã de Konoha, mas escolheu o público errado. Sua atitude provocou a Akatsuki, levando à luta. Os membros da Akatsuki eram formidáveis, todos no Kenin's Rank S de várias vilas. Quem matou o ancião Koharu foi Kakuzu, o ninja rebelde de Takigakure. Sua força a subjugou antes que os reforços pudessem chegar. Todos eles eram ameaças de Rank S. Yan matou Juzo e correu para ajudar, mas Koharu não resistiu o suficiente.
Embora pergaminhos de informações tenham sido enviados, o terceiro e Omura desconfiavam do relato de Yan, daí o interrogatório. Parecia que Yan realmente não estava envolvido. A morte de Koharu foi simplesmente resultado de azar e da sua própria arrogância. Você está dispensado. Descanse em paz. Sem nenhuma evidência contra Yan, o terceiro e Omura não tinham motivos para pressionar mais, especialmente após o aviso de Tsunade. Entendido. Kakashi saiu imediatamente. Agora sozinho com Tsunade, o terceiro apagou seu cachimbo e falou gravemente. Acredito que Konoha deveria tomar medidas contra Akatsuki. Concordo. Vamos. As ações da Akatsuki enfureceram Konoha completamente, não apenas os anciões, mas até mesmo Tsunade perdeu a paciência. Se eles quisessem cortejar a morte, Konoha os atenderia. Mas primeiro, deixe que as outras aldeias testem as águas. A isca sobre o Shinnegan já havia sido lançada, não havia como as outras aldeias resistirem. Capítulo 227. Por enquanto, Konoha pode se dar ao luxo de se conter. Afinal, outras aldeias ajudarão a explorar o caminho primeiro. Konoha só precisa se concentrar em seus próprios assuntos internos. A bagunça deixada pelo terceiro Hokage é substancial e, apesar dos esforços para limpá-la, ainda há um buraco enorme a ser preenchido. Depois que o terceiro Hokage e Omura saíram, Shizune perguntou baixinho. Hokage-sama, a vila realmente tomará medidas militares contra Akatsuki? O que você está pensando? Tsunade revirou os olhos, exasperada. A ação militar não é algo a ser encarado tão levianamente. Mas você acabou de dizer. Eu disse que a vila agiria contra Akatsuki, mas nunca especifiquei quando. Tsunade não tinha intenção de ser a primeira a atacar. Com Shinozuki e Koharu já perdidos, ela não iria provocar a Akatsuki tão cedo. Ela deu um tapinha na testa de Shizune e disse seriamente. Isso foi só um consolo para o velho, uma demonstração de firmeza contra a Akatsuki. Você realmente achou que ele queria atacar a Megakuri direto? Ingênuo demais. O fato de o terceiro ter deixado tamanha confusão prova que ele entende a situação atual de Konoha. Lançar uma ação militar agora não traria benefícios. Até a informação sobre os olhos do sábio foi compartilhada. Se eles ainda se precipitassem numa briga, seria pura estupidez. Até que outras aldeias testem as águas, Tsunade não se moverá. Depois de voltar para casa, lavar-se e trocar de roupa, Yan foi até a residência do chefe do clã para encontrar Fugaku. Ao saber do retorno de Yan, Fugaku deixou a polícia mais cedo, sabendo que Yan veria discutir o assunto. Patriarca. Sente-se, Fugaku gesticulou. Yan olhou para a postura formal de Seiza de Fugaku e optou por sentar-se de pernas cruzadas. Fugaku não comentou nada, apenas serviu o chá e empurrou uma xícara para Yan. A lista de tutores para a aula de reforço está finalizada. Revise-a. Fugaku não esperava que isso melhorasse magicamente a reputação dos Uchiha, mas ele estava disposto a tentar. Yan folheou a lista e pensou, típico Fugaku, escolher apenas os membros do clã mais pacientes e de temperamento brando. Com medo de que o temperamento Uchiha assuste as crianças? A maioria dos Uchiha tinha pavio curto, então Fugaku priorizava instrutores calmos. A última coisa que ele queria era que rumores de professores Uchiha aterrorizando alunos se espalhassem em poucos dias. Contanto que os membros selecionados não fossem impulsivos ou irracionais bastaria. A verdadeira figura-chave era Shizui. Poucos no clã tinham o mesmo temperamento. Sua presença por si só já consolidaria a imagem do Uchiha. Os outros só precisavam evitar cometer erros. Depois de um gole de chá, Yan mencionou o projeto do distrito comercial. Já acertei os planos com o Hokage. Minha proposta é que os Uchiha liderem uma coalizão de clãs para financiar a construção. As lojas serão alocadas com base em cotas de investimento. O Hokage concedeu apenas metade do total de vagas. Metade? Fugaku fez uma pausa e assentiu. Isso é mais do que justo. Mesmo com os clãs fornecendo fundos, Tsunade ofereceu metade, mas Fugaku esperava menos. Você já considerou com quais clãs se aliar? Os Uchiha não conseguiriam lidar com isso sozinhos, aliados eram necessários. Monopolizar benefícios não era sensato. Interesses compartilhados forjavam laços mais fortes. Qualquer clã, exceto o Sarutobi e os Shimura, pode participar, desde que contribua com fundos. Os Uchiha simplesmente ficarão com a maior parte. Sem exclusividade, mas também sem abrir mão do domínio. Caso contrário, por que se dar ao trabalho de liderar isso? Sua audácia continua inigualável. Ouvir Yan excluir categoricamente os clãs Sarutobi e Shimura deixou Fugaku atordoado. Embora o terceiro tivesse se aposentado, sua influência permanecia. Desprezá-los abertamente era ousado, mas Tsunade havia concordado. Sua aprovação significava que ela poderia suprimir a reação dos clãs excluídos, excluindo-os completamente. Não importava o quão lucrativo o distrito se tornasse, eles não teriam interesse algum. Vou descansar por 2 dias e depois me reunir com representantes para discutir cooperação. Yan estava confiante de que nenhum líder de clã em sã consciência recusaria essa oportunidade. Tais oportunidades de expandir legalmente os bens do clã eram raras. Se até os Uchiha estivessem ansiosos, clãs menores a agarrariam. Ótimo. Fugaku assentiu. Os anciões e eu concordamos. O clã apoiará totalmente isso. Mas nosso apoio traz os retornos esperados. Além disso, já que você voltou, visite os Hyuga amanhã com presentes. O momento é propício. O quê? Por quê? Vendo a confusão de Yan, Fugaku assumiu negligência e o repreendeu.
Embora agora você desfrute da confiança do Hokage, e os Hyuga possam contar com você, isso envolve uma colaboração profunda entre nossos clãs. Você deve levar isso a sério. Eu devo ir? Antes que Yan pudesse perguntar sobre essa colaboração, Fugaku bateu na mesa furioso. O quê? Eu, seu patriarca, devo visitar seu futuro sogro e noiva, por você. Outros assuntos poderiam ser deixados de lado, mas não este. O orgulho de ambos os clãs estava em jogo, um passo em falso poderia transformar a rivalidade formal em genuína, fazendo Konoha rir deles. Espera aí. Colaboração profunda significa casamento? Mas por que me envolver? Presentes? Futuro sogro. A mente de Yan estava a mil. Sogro, Hyuga Yashi, meu? Isso foi realmente desconcertante. Como uma viagem a como resultou em uma noiva. Fugaku franziu a testa de braços cruzados. Ou deveria ser meu? Capítulo 228. Se fosse qualquer outra pessoa, Fugaku a teria espancado até a morte sem hesitar. Sogro, noivo, cooperação profunda, visita. Juntando esses fatores, Yan finalmente percebeu. O parceiro de casamento que o clã Hyuga procurava. Sou eu? Quem mais poderia ser além de você? Isso foi um absurdo. Quando esse assunto foi discutido inicialmente, Yan nem sequer considerou a possibilidade de que isso pudesse envolvê-lo. E foi por isso que ele disse a Yashi para conversar com Fugaku. Se o parceiro do casamento fosse ele, então suas palavras indiretamente implicavam que ele e Yan não se oporia ao acordo. Isso poderia ser resolvido por meio de negociações entre os dois líderes do clã. Enquanto saía da residência do líder do clã, Yan coçou a cabeça e murmurou para si mesmo. Então assim, do nada, ganhei uma noiva? E é a Hinata. Parecia que ele havia roubado acidentalmente a esposa do futuro Hokage. O que era ainda mais ridículo era que a notícia já havia se espalhado entre os clãs, mas ele, a pessoa envolvida, não tinha a mínima ideia. Não é de se admirar que Fugaku tenha ficado tão furioso. Se mal administrada, a situação poderia ter prejudicado gravemente a reputação de ambos os clãs. Não é de se espantar que até mesmo Fugaku, que quase nunca o encarava com cara feia antes, tenha explodido. Parecia que o clã Hyuga estava realmente desesperado. Caso contrário, eles não teriam se apressado para resolver o assunto tão rapidamente. Claro, parte do motivo era a própria agenda de Yashi. Ele queria reformar o clã, e esse casamento era apenas o começo. Primeiro, abra uma pequena abertura e depois amplie-a gradualmente. Ao forçar sua filha a se casar, Yashi tinha seus próprios cálculos e objetivos. O coração de um pai é realmente lamentável. Se não fosse pelo medo de ser pressionado pelos anciões do clã um dia, Yashi não estaria tão ansioso para oferecer sua filha. Quando criança, o talento de Hinata não era tão fraco assim, faltava apenas sua resiliência mental. Somado à educação dura, ela se tornou cada vez mais insegura. Território do clã Hyuga, residência do líder do clã. Yashi estava fazendo sua refeição, enquanto Hinata se ajoelhava apropriadamente ao lado dele. O líder do clã, Uchiha Yan, retornou à vila. Os detalhes ainda são desconhecidos. Barulho. As mãozinhas de Hinata tremeram e seus hashis caíram na mesa. Yashi olhou para a filha. Hinata abaixou a cabeça nervosamente. Perdoe-me, pai. Ela se preparou para a bronca de sempre. Mas, para sua surpresa, Yashi não a repreendeu como normalmente faria. Ele simplesmente acenou para o membro do clã que havia entregue a mensagem, sinalizando para que ele fosse embora. Continue sua refeição. Pai, não me repreendeu? Com o coração acelerado, Hinata rapidamente pegou um novo par de hashis e silenciosamente voltou a comer. Após a refeição, Yashi dispensou todos exceto Hinata. Como de costume, ele começou a ferver a água e a limpar o jogo de chá, deixando sua filha nervosa esperando por um longo tempo antes de finalmente falar. Olhe para cima. Sim, pai. O corpo de Hinata enrijeceu e ela rapidamente levantou a cabeça para encará-lo. Yashi continuou limpando o jogo de chá calmamente, sem olhar para ela enquanto falava. Lembre-se do seu status. Você, Hyuga Hinata, não é apenas a filha da família principal, mas também a futura esposa de um ancião Uchiha. Desde o momento em que este casamento foi decidido, cada palavra e ação sua reflete nos clãs Hyuga e Uchiha. Seja pelo bem dos Hyuga, dos Uchiha ou até mesmo do seu futuro marido, você deve manter a cabeça erguida ao enfrentar os outros. Depois que o casamento foi resolvido, Hinata foi informada pessoalmente por Yashi. Quando descobriu a verdade, sua mente ficou em branco. Do nada, ela havia ganhado um noivo. Salvo qualquer imprevisto, Yan provavelmente virá nos visitar amanhã. Estejam preparados para recebê-lo. Desde que o casamento foi finalizado, Yashi parou de ser tão rigoroso com a filha como antes. Em vez disso, ele começou a trabalhar para construir a confiança dela em todos os aspectos. De repente, Hinata ficou completamente atordoada diante de um noivo. Nos dias seguintes ao recebimento da notícia, ela estava em constante estado de ansiedade. Agora que a figura principal estava prestes a chegar, Yashi a havia instruído a se preparar para sua visita. As palmas das mãos de Hinata estavam suando nervosamente. Não havia como voltar atrás no que já havia sido decidido, a menos que os clãs Uchiha e Hyuga estivessem dispostos a sacrificar suas reputações. Yan não perdeu muito tempo. Depois de comprar alguns presentes, foi direto para o território do clã Hyuga. O ancião Yan, o líder do clã, e a jovem estão na residência principal. Por favor, sigam-me. Os guardas da residência olharam para Yan com expressões complicadas. O clã Hyuga nunca teve uma tradição de casamentos mistos com estrangeiros.
No entanto, agora, essa regra inquebrável havia sido quebrada por um homem Uchiha. O que os guardas não conseguiam entender era porque o líder do clã e os anciões concordaram em casar Hinata, a filha mais velha da família principal, com Uchiha. Não muito tempo atrás, muitos no clã Hyuga acreditavam que deveriam manter uma postura competitiva contra os Uchiha. Mas num piscar de olhos, a notícia se tornou pública, deixando inúmeras pessoas perplexas. Os clãs Hyuga e Uchiha, antes rivais competindo pelo título de linhagem ocular mais forte, agora se tornaram parentes por afinidade. E para piorar a situação, era a filha principal da família Hyuga que estava se casando com Uchiha, e não o contrário. Droga! Por que não é uma das garotas Uchiha que se casa com alguém do nosso clã? Por que a filha da nossa família principal tem que se casar com alguém de fora? Seguindo os guardas, Yan observou calmamente os arredores enquanto caminhava. É verdade que a residência do líder do clã Hyuga era bastante impressionante, muito mais luxuosa que a dos Uchiha, líder do clã Ieyashi. Hinata. Ao entrar na residência, Yan cumprimentou o pai e a filha com um sorriso. Ieyashi não demonstrou insatisfação com a forma de tratamento de Yan. Na verdade, ele preferia que Yan continuasse a chamá-lo de líder do clã Ieyashi até depois do casamento. Se Yan de repente o chamasse de sogro, ele talvez não conseguisse lidar com isso. Yan-sama. Hinata se levantou apressadamente para retribuir a saudação. Olhando para a garota agora um pouco mais alta, com o rosto vermelho de nervosismo, Yan sorriu e a corrigiu. Apenas me chame pelo meu nome. Capítulo 229. Hinata congelou instantaneamente. Ieyashi, que estava tomando chá, levantou uma sobrancelha levemente, mas permaneceu calmo, sem dizer nada. Já que estamos noivos, você não é mais apenas uma garota da família principal Hyuga, você é meio Uchiha. Então, você vai precisar começar a se adaptar a certas coisas, como me chamar pelo meu nome, mas não pelo meu nome completo. Vá em frente, tente. Yan ignorou completamente a presença de Ieyashi, tratando-o como se fosse invisível e começou a instruir Hinata. Ele até estendeu a mão e bagunçou o cabelo dela. Hinata estava visivelmente nervosa, seu rosto claro estava tão vermelho que parecia que ela ia começar a sangrar. Ela parecia uma máquina a vapor. Yan se perguntou se um ovo colocado em sua cabeça cozinharia com calor. Droga, Yan realmente não se segura. Mesmo que essa visita fosse apenas uma formalidade, seria realmente apropriado ignorá-lo tão descaradamente na frente da filha? Naquele momento, Ieyashi conseguiu entender um pouco algumas das queixas passadas de Fugaku. Quando os dois clãs concordaram com o casamento, Fugaku avisou Ieyashi. Yan tem uma personalidade bastante singular. Às vezes, ele não presta muita atenção aos líderes do clã, nem os respeita. Se você se encontrar em tal situação, não fique bravo. Isso só vai piorar as coisas para você. E de fato, poucos dias depois daquele aviso, lá estavam eles. Hinata estava tão nervosa que não conseguia nem falar, seus olhos imploravam impotentes por apoio para seu pai. Infelizmente, Ieyashi agiu como se não tivesse notado o apelo silencioso da filha, continuando a tomar seu chá como se ele também fosse invisível. A propósito, líder do clã Ieyashi, amanhã avisarei alguns clãs da vila para se reunirem em uma churrascaria. Temos alguns assuntos para discutir. Uma churrascaria? Se isso envolvia reunir representantes de vários clãs, devia ser um assunto importante. Mas a escolha do local parecia questionável. Uma casa de chá teria sido ótima, ou qualquer outro ambiente mais formal. Mas uma churrascaria? Ieyashi não conseguiu evitar franzir a testa levemente. Quando estava prestes a expressar suas preocupações, Yan o interrompeu. O trio Inushi Kasho também foi convidado, então a churrascaria foi a escolha natural. Suspeito que o grandalhão apareça desta vez. Os olhos de Ieyashi tremeram. Ele tossiu e corrigiu Yan. Você deveria se referir a ele como Lord Shouza. Não cometa esse erro novamente. Se a notícia sobre o apelido Cara Grande se espalhasse, as pessoas poderiam presumir que foi ele quem ensinou Yan a dizê-lo. E essa não era uma culpa que ele estava disposto a assumir. Fugaku pode gostar de ser o bode expiatório, mas Ieyashi certamente não. É melhor ter cuidado. Chegarei na hora certa. Hinata, você gostaria de dar uma volta comigo? A pobre garota parecia que ia se enrolar em uma bola de tanta vergonha, então Yan sugeriu um passeio para ajudá-la a relaxar. A criação sob alta pressão do clã Hyuga pode ser completamente sufocante às vezes. Mais uma vez, Hinata lançou um olhar suplicante para o pai. Desta vez, Ieyashi não a ignorou. Sem dizer uma palavra, ele assentiu levemente em aprovação. Ok. Somente após receber a permissão do pai, Hinata gaguejou um acordo. Vá trocar de roupa primeiro. Não seria apropriado sair assim. Ieyashi encontrou uma desculpa para mandar sua filha embora. Sim, pai. Hinata endireitou sua postura, respondeu em voz alta e curvou-se formalmente antes de recuar obedientemente. Ao vê-la se afastar com passos tão meticulosamente medidos, Yan não pôde deixar de balançar a cabeça. Você parece um pouco decepcionado com Hinata? Ieyashi levantou uma sobrancelha e foi direto ao ponto. De jeito nenhum. Yan sorriu e respondeu. Na verdade, Hinata é bem adorável. O motivo de eu ter balançado a cabeça é porque ela foi moldada em nada mais do que uma marionete que só se move quando seus fios são puxados. A atmosfera imediatamente se tornou opressiva. Uma aura poderosa irrompeu de Ieyashi, mas Yan apenas virou a cabeça e encontrou seu olhar calmamente, completamente imperturbável. Desculpe-me se minhas palavras foram duras, mas estou falando apenas a verdade. Imagino que o líder do clã Ieyashi também queira mudar essa situação, não?
Caso contrário, dadas as circunstâncias dos Hyuga, você não teria concordado tão facilmente com uma aliança matrimonial com os Uchiha. Yan, você tem noção do que está dizendo? O peito de Yashi arfava com uma raiva mal contida. Ele estava quase dando um tapa em Yan para fora do quarto. Claro que sim. Mas o que estou dizendo é que agora que o casamento foi acertado, a identidade de Hinata não é mais apenas a de filha da família principal Hyuga. Ela também é a futura esposa de um ancião Uchiha. Espero que a criação opressiva da família principal não continue a sobrecarregá-la. Antes, isso não era da conta dele. Ele não tinha o direito de interferir na forma como os Hyuga criavam os seus. Mas e agora? Isso dizia respeito ao seu futuro casamento. Yan não tinha intenção de deixar Hinata continuar crescendo em condições tão sufocantes, como um pássaro preso em uma gaiola, com as asas presas por correntes. Antes, isso não era da minha conta. Agora, as coisas vão mudar. Assim como Fugaku disse, esse garoto realmente sabia como irritar as pessoas. Se fosse um dos membros de seu próprio clã, Yashi teria se certificado de que eles se arrependeriam de suas palavras. Mas quem estava falando era Yan. Mesmo que o garoto fosse tecnicamente seu futuro genro, e daí? Yashi deveria simplesmente bater nele? Se ele desse o primeiro soco, provavelmente ele acabaria sendo derrotado. Yashi não tinha dúvidas de que se ele atacasse, Yan certamente retaliaria. Vou levar isso em consideração. Hinata deve terminar de se trocar em breve. Traga-a de volta o mais rápido possível. Yashi praticamente expulsou Yan. Se eles ficassem juntos por mais tempo, ele poderia realmente perder a paciência. E amanhã a vila inteira estaria fervilhando de boatos. Você ouviu? Hyuga Yashi tentou disciplinar seu futuro genro, só para levar uma surra. Yan foi embora sem hesitar. Se Yashi não queria ficar sozinho com ele, o sentimento era mútuo. Quanto mais tempo ficassem juntos, mais Yashi provavelmente ficaria furioso. Melhor ir embora logo. Não demorou muito para que Hinata retornasse. Yan a levou para fora do complexo Hyuga sem demora. A pobre garota estava tão nervosa que ficava mexendo na bainha de suas roupas, seguindo atrás dele como uma pequena sombra tímida. Depois que Yan e Hinata partiram, vários anciões da família principal chegaram à residência do líder do clã. O líder do clã parecia, de mau humor, teria discutido com Yan? Os Uchiha e os Hyuga eram clãs importantes, mas suas regras internas eram completamente diferentes. Às vezes, aproximar duas famílias como essas não era necessariamente algo bom. Um exemplo claro, Yashi estava completamente irritado. Líder do clã, você? Não é nada. Yashi suspirou, mas sua expressão rapidamente se transformou em raiva novamente. Aquele pirralho do Yan foi longe demais. Ele disse que como Hinata não é apenas a filha principal da família Hyuga, mas também a futura esposa de um ancião Uchiha. Os métodos tradicionais de educação do nosso clã não podem mais ser aplicados a ela. Bem, Dan? Os anciões mal resistiram à vontade de revirar os olhos, mesmo já tendo o Byakugan. Depois que ela se casasse com o Uchiha, é claro que eles não iriam querer que ela fosse criada da mesma forma. Além disso, não era como se ela pudesse ser tratada da mesma forma. O herdeiro do clã teria que ser outra pessoa. Capítulo 230. Considerando a personalidade de Hinata, os mais velhos podiam entender. No entanto, eles também se perguntavam se o chefe do clã havia feito aqueles comentários deliberadamente para o benefício deles. O chefe do clã estava usando isso como desculpa para mudar os métodos de treinamento dos membros da família? Antes do casamento ser finalizado, os anciãos tinham o direito de intervir, mas agora eles não podiam mais, caso contrário, os Uchiha se oporiam. Como dizia o ditado, uma vez que o casamento foi acertado, Hinata já era meio Uchiha. Eles não podiam mais impor os padrões do clã Hyuga a ela. Chefe do clã, já que o casamento foi decidido e Yan estabeleceu essas condições, por que não concordamos e ajustamos o estilo de vida de Hinata com antecedência? Assim, quando ela se casar com alguém do clã Uchiha, eles não terão motivos para reclamar. A sugestão do ancião é sensata. Concordo. Eu também concordo. Vários dos principais anciãos da família expressaram sua aprovação. Yashi hesitou antes de dizer, mas fazer isso significaria suspender as restrições sobre Hinata. Seria inapropriado simplesmente deixá-la receber educação na academia ninja? Então esse era o verdadeiro objetivo. Ninguém era tolo. Todos entendiam que Yashi estava usando Yan e os Uchiha como desculpa para sutilmente informá-los de que a partir de agora, o clã não poderia mais interferir livremente na criação de Hinata. Yan convidou representantes dos clãs da vila para uma reunião amanhã. O propósito exato ainda não está claro. Sabendo quando parar, Yashi mudou suavemente de assunto. Seja qual for o motivo, enquanto Hinata servir de ponte, quaisquer benefícios que os Uchiha obtenham não excluirão nosso clã. No mínimo, receberemos uma parte dos despojos. Enquanto isso, do lado de fora da residência do chefe do clã, Yan caminhava pela rua com Hinata, que parecia tão tímida quanto uma codorna. Várias vezes, Hinata se lembrou das palavras de seu pai, reuniu coragem, endireitou as costas e levantou a cabeça, apenas para abaixá-la novamente envergonhada. Cabeça erguida, peito para fora. Incapaz de suportar mais, Yan finalmente falou. Sim. Assustada, Hinata imediatamente levantou a cabeça, mas seu rosto, que tinha acabado de voltar à cor normal, ficou vermelho novamente. Não fique nervoso. Relaxe. Mudar a mentalidade de Hinata não aconteceria da noite para o dia.
Alguns hábitos estavam profundamente arraigados e corrigi-los seria difícil, pelo menos não a curto prazo. No entanto, Ian acreditava que com orientação oportuna e a remoção da educação opressiva do clã Hyuga, a personalidade de Hinata melhoraria gradualmente. Esqueça seu status. Apenas haja como uma garota comum, faça o que quiser. Por exemplo, agora mesmo. Ian parou, tirou uma nota de 1000 ryu e entregou a Hinata, apontando para uma loja próxima. Hinata, você poderia me pagar 2 bebidas? Ok. Hinata rapidamente pegou o dinheiro e correu em direção à barraca de bebidas. Olá, eu gostaria de 2. No meio da frase, ela percebeu que não havia perguntado a Ian o que ele queria. Desculpe, esqueci de perguntar quais bebidas vocês vão pedir. Por favor, esperem um momento. Depois de se curvar em sinal de desculpas, deixando o lojista perplexo, ela voltou correndo. Ian-senpai. Ian observou casualmente os transeuntes, fingindo não ouvir. Hinata, ele não a ouviu? Ian-kun. Depois de hesitar, ela tentou outro título honorífico. Ainda sem resposta. Agora perturbada, Hinata gaguejou. Porque eu não sei o que você gostaria de beber. Ela estava usando a forma errada de tratamento? Em pânico, ela se lembrou das palavras anteriores de Ian e no momento de desespero, deixou escapar. Ian, que sabor você quer? Suco de laranja ou melancia? Obrigado. Finalmente desbloqueando o modo correto de tratamento, Ian sorriu e acenou para ela. Ao ver o sorriso dele de perto, Hinata sentiu como se seu coração tivesse sido apertado. Ela imediatamente abaixou a cabeça, e rapidamente a levantou novamente e correu de volta para a loja. Ian, sua bebida, e seu troco. A parte mais difícil foi quebrar o gelo. Agora que entendia por que Ian fingira não ouvi-la antes, Hinata finalmente reuniu coragem para se dirigir a ele diretamente. 2 xícaras são demais. Me ajude a terminar uma. Entregando uma bebida a Hinata, Ian seguiu em frente. Após uma breve pausa, ela correu atrás dele. A propósito, estou com vontade de comer uns espetinhos de carne. Você poderia comprar alguns para mim? Obrigada. Isso é demais. Termine o resto. Quero comprar algumas roupas de presente. Você pode experimentá-las para mim? O dia todo, Hinata ficou atrás de Ian como uma pequena assistente. Somente quando voltou para casa ela percebeu que havia ganhado uma pilha de presentes. Enquanto ela refletia sobre os eventos do dia, um calor estranho se espalhou em seu peito. Ela se sentiu feliz. Você voltou? Largue suas coisas e prepare-se para o jantar. Ao ver sua filha carregada de sacolas, a pálpebra de Yashi se contraiu. O que esse Ian estava fazendo? Sim. Hinata curvou-se rapidamente, prestes a colocar os itens de lado, quando se lembrou das instruções de Ian. Ela olhou cautelosamente para o pai, hesitante. Você tem algo a dizer? Yashi perguntou. Hinata assentiu. Ian, ele disse que eu comi muitos salgadinhos hoje e não deveria jantar, ou meu estômago poderia doer. Ele me disse para te avisar que se você pedisse. Meu Deus! Só um dia fora e ela já o chamava pelo nome? Esse pequeno repolho estava sendo colhido muito rápido. Entendo. Então vá se lavar e descansar. Você tem escola amanhã. Yashi não insistiu mais e a dispensou. Se seu pai perguntar, diga a ele o que eu disse. Ele não vai te dar trabalho. Hinata sentiu como se estivesse sonhando. Depois de se lavar, ela decidiu treinar. Ela tinha passado o dia inteiro com Ian e precisava recuperar o tempo perdido. Caso contrário, seu pai ficaria decepcionado. Mas, para sua surpresa, assim que chegou ao campo de treinamento, Yashi apareceu franzindo a testa. Treinando a essa hora? Vá dormir cedo. Você tem aula amanhã. Naquela noite, Hinata mal dormiu. Pela primeira vez, seu pai não insistiu em suas exigências rígidas de sempre. Isso a deixou desconfortável, quase como se tivesse sido abandonada. Na manhã seguinte, Hinata chegou sonolenta à academia ninja. Assim que ela entrou na sala de aula, ela encontrou Sasuke, que também tinha acabado de chegar. Animado, Sasuke entrou confiante no quarto, mas congelou ao ver Hinata. Como de costume, Hinata instintivamente abaixou a cabeça e deu um passo para o lado. Mas, para sua confusão, Sasuke recuou de repente, dando vários passos apressados para trás. O que estava acontecendo? Sua reação estranha chamou a atenção de todos os colegas de classe. Hinata só conseguia encará-lo, perplexa. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 231. Normalmente na escola, Sasuke estaria com as mãos enfiadas nos bolsos, com uma expressão distante de sou legal demais para isso, que praticamente gritava. Eu nem sei como é a aparência de um rival. As pessoas sempre saíam do seu caminho, nunca o contrário. Mas hoje, algo estava errado. Você vai primeiro. Hinata congelou em confusão. A turma inteira ficou boquiaberta com os dois, a descrença estampada no rosto. Este é realmente o Sasuke? Temos certeza de que ele não foi trocado por outra pessoa? Embora ele tenha se afastado, Sasuke estava fervendo internamente. Que diabos? Ela é só uma colega de classe, mas agora é noiva de algum ancião, e pode até se tornar a esposa do meu professor. Essa mudança repentina no relacionamento deles foi difícil para ele aceitar. E ainda assim, ele teve que aceitar, porque tanto Itachi quanto Mikoto o avisaram explicitamente. Na escola dê alguma margem de manobra para Hinata. Se ela tiver problemas, você intervém e ajuda. Durante toda a manhã, Hinata, privada de sono, passou o dia atordoada.
O que a chocou ainda mais foi que todos os Uchiha da escola imediatamente abriram caminho para ela no momento em que ela se aproximava. Muitas pessoas notaram esse comportamento estranho. Alguns dos alunos mais travessos, pensando que o Uchiha havia amolecido de repente, tentaram imitar Hinata, esperando a mesma cortesia. Em vez de receberem passe livre, eles foram espancados. Quando chegou a hora do almoço, todos pegaram suas refeições. Sasuke, com o rosto vermelho e visivelmente lutando consigo mesmo, finalmente cerrou os dentes e se levantou, marchando em direção a Hinata. Um grupo de garotas que estava prestes a convidá-lo para comer junto parou no meio do caminho quando viu a adorável caixa de bento rosa em suas mãos. Sem chance. Primeiro, ele a deixou passar de manhã e agora está carregando um bento? Ele está prestes a convidar Hinata para comer com ele? Sob os olhares atônitos de toda a turma, Sasuke colocou a caixa de bento na mesa dela. Mamãe me disse para dar isso a você. No momento em que as palavras saíram de sua boca, ele saiu correndo. Arg, por que a mamãe teve que me fazer algo tão embaraçoso? Esse é realmente o Sasuke que conhecemos? Shoji cutucou Shikamaru, que estava sentado ao lado dele, imerso em pensamentos. Ino parecia estar à beira de um colapso, convencida de que sua paixão havia se apaixonado por Hinata. Sakura, outra fã incondicional de Sasuke, não ficou muito atrás. Ouvi do meu pai que os Uchiha e os Hyuga podem ter arranjado algum tipo de aliança matrimonial. Shikamaru refletiu, apoiando o queixo na mão. É difícil imaginar que dois clãs que nunca se deram bem pudessem chegar tão longe. Perto dali, Naruto, que estava escutando, de repente pulou. Espere, então você está dizendo que Sasuke e Hinata estão noivos? O que? A sala de aula explodiu. Todos os pares de olhos se fixaram em Hinata e Sasuke. Shikamaru gemeu, esfregando as têmporas. Não foi isso que eu quis dizer. Se isso for mal interpretado, eu morro. Naruto, por que você teve que me envolver nisso? Isso é merda. Esse foi o pior mal-entendido possível. Se as pessoas realmente acreditassem, ele estaria acabado. Só de pensar em como Ian o educaria sobre isso, os joelhos de Sasuke tremeram. Furioso, ele apontou para Naruto e xingou sem rodeios. Você é que está falando merda. Naruto, que nunca desistiu, revidou. Então por que você deixou a Hinata fazer o que queria o dia todo? Até trouxe um bento para ela, numa caixinha rosa fofa, nada mais, nada menos. Você, quando se tratava de discutir, 10 Sasukes juntos não eram páreo para Naruto. Sob a enxurrada de provocações, Sasuke explodiu. Ele investiu contra Naruto, e os dois começaram a brigar ali mesmo na sala de aula. Parem de brigar. Sakura e Ino se debateram em pânico. Ninguém esperava que as coisas piorassem tão rápido. Por sorte, Shikamaru teve o bom senso de correr para a sala dos professores. Enquanto isso, no restaurante de churrasco do clã Akimishi, Ian sentou-se com representantes de vários clãs ninjas. Até Akimishi Shouza, que estava aproveitando a aposentadoria, apareceu, representando o trio Ino Shikasho. Ian, deixa eu ver se entendi, começou Shouza. O escritório do Hokage elabora a proposta, nós, clãs, investimos na construção do novo distrito comercial e quando estiver em operação, os lucros serão divididos com base nas contribuições? Correto. Ian assentiu. Dado o crescimento populacional e econômico de Konoha, um segundo distrito comercial é viável. O único obstáculo é o financiamento. Ele deixou as implicações pairarem no ar. Espero que todos entendam o que isso significa para todos aqui. É por isso que o Hokage me enviou para discutir isso. A proposta será finalizada em breve, mas as finanças da vila estão apertadas. Por isso estamos buscando investimentos dos clãs. Isto é puramente comercial, sem qualquer compromisso político. Mesmo que alguns decidam não participar, não haverá ressentimentos por parte do Hokage. A sala coletivamente exalou alívio. O investimento normal era administrável. O que eles temiam era que Ian aparecesse com o que equivalia a um imposto disfarçado de solicitação, cuja recusa poderia ofender Tsunade. Agora tranquilizados, o interesse dos clãs foi despertado. O novo distrito comercial significava lucro, e ninguém deixaria isso passar em branco. No entanto, apesar da ansiedade, ninguém se manifestou imediatamente. A tensão silenciosa persistia. Por que certos clãs não foram convidados? Dezenas de famílias, até mesmo as menores com apenas alguns membros, receberam convites. Mas estavam visivelmente ausentes o Sarutobi, Shimura e outros clãs alinhados ao terceiro Hokage. Leia nas entrelinhas. Ian, essa exclusão não é um pouco inapropriada? Shouza finalmente expressou o que os outros não ousavam. Por quê? Ian sorriu, seu tom era deliberado. O Hokage me autorizou a cuidar disso. Isso inclui decidir quais clãs participarão. Se eu considerar certas famílias inadequadas, isso é prerrogativa minha. Há algum problema? Houve algum problema? Não. Mesmo que o acusassem de misturar rancores pessoais com dever, e daí? Ele era. Alguns clãs simplesmente não conseguiam um lugar à mesa. Capítulo 232. É claro que as considerações do Lord Shouza também são razoáveis. Nesse caso, Ian sorriu enquanto olhava para Shouza, depois passou o olhar pelos outros membros do trio Ino Shikasho. Já que o Lord Shouza está tão preocupado com os clãs Shimura e Sarutobi, por que não simplesmente entregar as ações da Ino Shikasho a eles? Assim, não ficarei em uma posição difícil, e o Lord Shouza também poderá ganhar alguma boa vontade. Shouza ficou completamente perplexo. O que ele queria dizer era se eles poderiam considerar esses clãs, não que eles deveriam abrir mão da parte dos benefícios do Ino Shikasho. Você está distorcendo minhas palavras de propósito, garoto?
Ao ouvir isso, Shouza imediatamente perdeu a compostura. Os outros membros do trio Inushika-sho arregalaram os olhos em choque. Shikaku chegou a lançar um olhar exasperado para Shouza. Se você não sabe falar, então calhe a boca. Olha só a bobagem que você está falando. Dar os benefícios do nosso próprio clã para os outros? Como você pôde sugerir uma coisa dessas? Dentro do restaurante de churrasco, muitos representantes do clã olhavam atonitos para Shouza, cujo rosto estava sombrio de vergonha. Você entendeu errado. Não foi isso que eu quis dizer, Shouza tossiu, tentando se defender. Eu só disse que deveríamos considerá-los, não que deveríamos abrir mão da nossa parte. Além disso, isso não é algo que pode ser simplesmente entregue. Então agora é só consideração, porque a parte do seu próprio clã está em jogo. Por que você não disse isso antes? Yan olhou friamente para Shouza e perguntou sem expressão. Então o que quer dizer, Lord Shouza? Que os benefícios do Inushika-sho não podem ser doados, então outros clãs deveriam sacrificar os seus. Os Uchiha? Os Hyuga? Ou algum outro clã? Talvez devêssemos esclarecer isso primeiro. O queixo de Shouza caiu enquanto ele lutava para responder, apenas para perceber que os outros representantes do clã o encaravam com hostilidade. Maldito seja, Uchiha Yan. Eu já recuei, e você continua atiçando as chamas. Tudo o que fiz foi dizer algumas palavras em nome do Sarutobi e dos outros. Isso era realmente necessário? As ações de Yan deixaram isso claro. Sim, ficou. Se o Lord Shouza é tão generoso, por que não deixar a parte do clã Akimishi ir primeiro? O primeiro a expressar descontentamento foi Uchiha Fugaku. No passado, ele não teria ousado enfrentar um peso pesado como Shouza. Mas as coisas eram diferentes agora. Contanto que os Uchiha não causassem problemas, Tsunade não os atacaria. Em pé de igualdade, por que ele deveria temer esse gordo? Embora Fugaku estivesse irritado, ele pelo menos manteve suas palavras moderadas, destacando o clã Akimishi em vez de arrastar todo o Inushika-sho para o meio disso. Yugayashi olhou para o rosto impassível de Yan, depois para a expressão descontente de Fugaku e entrou na conversa. Acho que isso é razoável. É inapropriado deixar certos clãs de fora, mas já que Lord Shouza levantou a questão, é melhor abordá-la adequadamente. Sim, exatamente. Outros representantes do clã concordaram imediatamente, ansiosos para assistir ao desenrolar do drama. Afinal, isso não lhes dizia respeito. Eram apenas espectadores. Mesmo que as coisas piorassem, o fogo não os alcançaria. Yan, os Uchiha e os Hyuga eram os que lideravam o ataque. Mas uma coisa era certa, eles nunca entregariam voluntariamente seus próprios benefícios aos outros. Absolutamente nunca. Como Shouza era tão simpático aos clãs Shimura e Sarutobi, ele poderia simplesmente sacrificar a parte do seu próprio clã. Todo mundo ganha dessa forma, certo? Que diabos! Nesse momento, Shouza sentiu uma vontade enorme de virar a mesa e xingar, mas não teve coragem, porque fazer isso significaria ofender todos os clãs presentes, e até mesmo as outras duas famílias Inushika-sho ficariam ressentidas com ele. Por que você teve que mencionar os clãs Shimura e Sarutobi para começo de conversa? Se você tem vantagens a caminho, fique quieto e aproveite. Por que ficar falando demais? Agora veja o que aconteceu. Você ignorou as vantagens do seu próprio clã. Mesmo que a liderança Inushika-sho não dissesse nada, seus subordinados certamente reclamariam pelas costas, culpando Shouza por essa bagunça. Faça sua escolha. Se não fizer, o clã Akimishi, não todo Inushika-sho, será excluído. Yan lançou um olhar penetrante para Shouza. Escolha um lado agora ou eu tomarei a decisão por você. Konoha tinha muitos clãs ninjas. Os Inushika-sho não eram indispensáveis. Se eles se afastassem, as coisas prosseguiriam bem sem eles. Na pior das hipóteses, eles poderiam trazer algumas das guildas de comerciantes mais importantes da vila? Essas pessoas ficariam felizes em investir dinheiro nessa oportunidade. Yan, Shouza não quis dizer isso. Ele estava apenas falando sem pensar. O Inushika-sho valoriza muito o desenvolvimento da vila, interrompeu Shikaku, incapaz de ficar em silêncio por mais tempo. Lamentando sua inação anterior, ele assumiu o controle da conversa. Eu nunca deveria ter deixado esse gordo idiota vir aqui. Ai. Shouza tossiu e deu um tapinha em sua grande barriga. Não comi nada desde manhã. Estou com um pouco de fome. Continuem, vou pegar alguma coisa para comer. Entre ajudar os clãs Shimura e Sarutobi a garantir benefícios ou garanti-los para seu próprio clã, Shouza finalmente cedeu à realidade e escolheu a última opção. Se eu não consigo cuidar nem de mim, por que deveria me preocupar com os outros? Vou me concentrar primeiro no meu clã. Quanto ao Sarutobi e Shimura, nunca ouvi falar deles. A partida de Shouza foi uma admissão silenciosa de derrota. Mas Yan não tinha intenção de deixar as coisas pararem por aí. Ele expôs as coisas de forma clara. No passado, certos indivíduos e clãs fizeram coisas aos Uchiha, e a mim pessoalmente, que não esqueci. Sou um homem mesquinho. Se alguém me fizer mal, lembrarei para sempre. Não me importo se me chamam de vingativo ou rancoroso, porque é exatamente isso que eu sou. Os Inushika-sho têm certeza de que não se arrependerão da decisão? Se você estiver do meu lado hoje e mudar de lado amanhã, não espere que eu vá pegar leve com você. É claro que não vamos nos arrepender, respondeu Shikaku firmemente. Seja no passado ou agora, os Inushika-sho nunca foram apoiadores ferrenhos dos Shimura ou Sarutobi. A lealdade deles sempre foi ao Hokage. Quem quer que tivesse o título, eles o seguiriam. Shikaku não tinha intenção de deixar o trio ser condenado ao ostracismo só por causa da facção do terceiro Hokage.
Perder benefícios era uma coisa, mas o que realmente o preocupava era a possibilidade de retaliação futura de Yan. Salvo surpresas, Yan logo se tornaria o próximo conselheiro Hokage de Konoha, uma posição muito mais influente do que a de um mero consultor. Uma vez que ele assumisse aquele assento, qualquer um que ele atacasse sofreria. Mesmo sem uma ação evidente, apenas alguns movimentos dissimulados seriam suficientes para tornar a vida miserável. Hoje em dia, a simples menção dos Uchiha ou da força policial era suficiente para fazer o clã Shimura fugir aterrorizado. Até os Sarutobi tiveram que ficar longe. Shikaku não tinha nenhum desejo de ver o Ino Shikasho arrastado para aquela confusão. Ótimo. Então vamos continuar. Com a postura de Ino Shikasho definida, Yan assentiu satisfeito antes de prosseguir. Agradeço o apoio de todos. Durante minha recente viagem a Komogakure para os exames conjuntos de Chunin, embora os exames em si tenham sido medíocres, observei que o ambiente comercial de Komo é muito mais desenvolvido do que o nosso. Após discussões com o Hokage, decidimos expandir o distrito comercial de Konoha. Embora não possamos nos igualar a Kumo em termos de redes comerciais ou produtos especiais, temos vantagens que eles não têm. Capítulo 233. Yan desenhou um mapa simples da Terra do Fogo na mesa. A Terra do Fogo é uma vasta planície, o que reduz bastante os custos de transporte para caravanas mercantes. Konoha tem a maior população entre as 5 grandes vilas Shinobi, bem como o maior número de caravanas mercantes e grupos comerciais. A razão pela qual nosso comércio não se compara ao de Komogakure é simplesmente porque a vila tem permanecido estagnada nos últimos anos. Assim que abrirmos as rotas comerciais, acredito que poderemos alcançar Komogakure, expandir o distrito comercial e aumentar a concorrência empresarial? Essas eram coisas que o terceiro Hokage nunca fez. Sua mente estava sempre preocupada em como suprimir os Uchiha hoje ou como promover a vontade do fogo amanhã. Yan não pôde deixar de se perguntar, valeria a pena promover isso? Durante os reinados do primeiro e segundo Hokage, ninguém andava por aí pregando a vontade do fogo o tempo todo. Naquela época, era apenas uma menção passageira. Mas quando o terceiro Hokage assumiu, meu Deus, ele já havia transformado isso em uma doutrina completa, promovendo-a de todas as maneiras possíveis. E o terceiro Hokage teve a audácia descarada de publicar vários livros sobre a vontade do fogo. Livros que ninjas comuns não conseguiam entender e ninjas poderosos só compravam como itens colecionáveis. Os fundos necessários para expandir um distrito comercial seriam, sem dúvida, uma soma astronômica. Felizmente, com todos os clãs de Konoha reunidos, cada um contribuindo com uma parte, o dinheiro pôde ser arrecadado. Nem foi grande coisa, já que grandes clãs como os Uchiha e os Hyuga não contribuíram muito. Não porque não quisessem, mas porque as ações eram limitadas. Os grandes clãs ficaram com a maior parte, mas tiveram que deixar algumas sobras para os clãs menores abaixo deles. Como representante do escritório do Hokage, Yan naturalmente não demonstraria favoritismo, no máximo, ele daria aos Uchiha e Hyuga um pequeno benefício extra. Uma concessão pequena o suficiente para que os outros clãs pudessem aceitá-la. Contanto que não fossem gananciosos e não cruzassem os limites. Mesmo que os Uchiha e os Hyuga obtivessem vantagens, os outros clãs fariam vista grossa. A alocação de ações foi resolvida rapidamente, o verdadeiro problema foi reunir os fundos. Alguns clãs menores realmente não conseguiam dinheiro suficiente. Nesse momento, Nara Shikaku se apresentou, representando a aliança Ino Shikasho, para fornecer empréstimos sem juros a esses clãs menores. Depois que a Kimichi Shosa atrapalhou tudo mais cedo, todos ainda estavam se sentindo inquietos. Shikaku não teve escolha a não ser fazer o seu melhor para salvar a reputação e a posição do trio Ino Shikasho dentro do círculo. Caso contrário, quando a notícia de hoje fosse divulgada, até mesmo um pequeno embelezamento seria suficiente para dar um duro golpe em sua reputação. Agora que as negociações estavam quase todas resolvidas, era a hora de comer alguma coisa. Yan esfregou a barriga. Ele havia acordado cedo e corrido para a churrascaria, mas acabou ficando preso em discussões até então, sem dar uma única mordida. Aquele grande idiota do Shosa realmente não tinha tato algum. Não só disse a coisa errada na hora errada, como também nem se deu ao trabalho de servir lanches no momento crucial. De repente, a animada sala privada ficou em silêncio. Yan ergueu uma sobrancelha. Qual é o problema? Um agente da Anbu entrou na sala e disse respeitosamente. A Hokage ordenou que você se apresente imediatamente ao escritório da Hokage. Ela disse que há um assunto urgente que requer sua atenção pessoal. Bom, parece que essa refeição não ia acontecer. Depois de se despedir dos representantes do clã, Yan foi direto para o escritório do Hokage. Quando ele entrou, quase achou que seus olhos estavam lhe pregando peças. O que Sasuke estava fazendo aqui? E Naruto também. Para piorar a situação, os dois meninos estavam machucados, com as roupas desgrenhadas e com pedaços de cabelo arrancados. Eles estavam brigando? A rivalidade entre Naruto e Sasuke não era novidade. Brigas entre crianças eram normais, mas a questão era, por que chamá-lo aqui para isso? No momento, Naruto e Sasuke estavam se encarando, nenhum dos dois disposto a recuar. Em um sofá próximo, Jiraiya estava esparramado em derrota, claramente por não ter conseguido mediar. Fechando a porta atrás de si, Yan perguntou curiosamente. O que está acontecendo com esses dois? Percebendo a chegada de Yan, Sasuke rapidamente abaixou a cabeça. Naruto, no entanto, lançou-lhe um olhar desafiador antes de se virar para encarar Sasuke, seus olhos praticamente gritando que ele queria despedaçá-lo. Garoto, mostre algum respeito.
Jiraiya não aguentou mais e deu um tapa na nuca de Naruto. Ai, ai, ai. Naruto agarrou a cabeça e gritou. Seu velho pervertido, por que você me bateu? Jiraiya ficou sem palavras. Lançou a Ian um olhar que dizia, cuide disso, não tenho a mínima ideia do que fazer com esse pirralho. Tsunade também parecia exasperada. Ótimo, você está aqui. Já que isso envolve o seu povo, lide com isso. Não deixe que eles continuem causando problemas. As brigas constantes na escola são uma má influência. Meu povo? Fugaku não deveria ter sido chamado para isso? Ian piscou e então se virou para Sasuke. Olhe para cima e me diga o que aconteceu. Sim. Sasuke se endireitou imediatamente, lançando outro olhar furioso para Naruto, antes de explicar o motivo da briga. Mamãe me pediu para levar uma lancheira para Hinata-san, mas esse babaca do Naruto começou a gritar que eu e a Hinata estávamos noivos. Aquele babaca. Enquanto falava, Sasuke parecia pronto para dar outro soco. Naruto encarou-o com um olhar desafiador. Vá em frente, não tenho medo de você. Não é de se espantar que o tenham chamado aqui. Então isso estava relacionado a Hinata. Garoto, você percebe que suas palavras podem machucar os outros? Ian pressionou a mão na cabeça de Naruto e bagunçou seu cabelo com força. Jiraiya riu do lado de fora. Ele estava curioso para ver como Ian lidaria com o garoto problemático. Naruto era praticamente uma força da natureza, Jiraiya tinha que admitir que não conseguia controlá-lo. Eu não quis dizer isso. Só disse isso porque ouvi Shikamaru mencionar. Naruto também não estava disposto a recuar. Embora fosse travesso, no fundo ele não era um garoto mau. Então você admite que estava errado? Ian o soltou e se agachou até ficar na sua altura. Eu disse algo errado e machuquei alguém, então admito isso. Mas Sasuke me bateu, e eu não vou aceitar isso. Naruto Uzumaki admitiu seus erros, mas isso não significava que ele iria simplesmente levar uma surra, especialmente na frente de Sakura, que estava preocupada o tempo todo. Bom, satisfeito com a resposta, Ian estalou os dedos e gesticulou para Shizune trazer uma pequena mesa. Meu? Shizune apontou para si mesma, mas depois de confirmar, ela limpou a mesa e a levou até lá. Ian então colocou uma cadeira em frente à mesa, pegou alguns pergaminhos em branco e 2 canetas da mesa de Tsunade e os colocou sobre a mesa. Admitir seus erros é admirável, mas como suas palavras causaram danos significativos à minha noiva, decidi qual será sua punição. Você vai escrever, eu estava errado 100.000 vezes. Você não vai embora até terminar. Capítulo 234. Não coma até terminar de escrever. Hinata é sua noiva? Naruto ficou atordoado. Espere 100.000, eu estava errado. O normalmente destemido Naruto tremeu como se tivesse acabado de ouvir algo aterrorizante. Isso mesmo, 100.000. Vou ficar de olho em você. Sem pausas até você terminar. Vai nessa, garoto. Já que você adora causar problemas, é melhor estar preparado para encarar as consequências. Punições comuns eram inúteis contra um encrenqueiro como Naruto, somente algo excepcionalmente doloroso lhe ensinaria uma lição. Como punições acadêmicas. Primeiro escreveria eu estava errado 100.000 vezes. Depois, como presente, ele receberia 10 conjuntos completos de provas de todas as disciplinas. Posso escolher outra coisa? Tipo, você só me bateu? Engolindo em seco, Naruto lançou um olhar suplicante para Jiraiya. E então é disso que você tem medo? Os olhos de Jiraiya brilharam. Ele finalmente descobriu a fraqueza de Naruto. Lidar com ele no futuro seria muito mais fácil agora. Caso contrário, lidar com um pirralho que não temia surras nem repreensões era um pesadelo para qualquer guardião. De jeito nenhum. Comece a escrever. Se você se recusar, vou te arrastar para a escola e fazer você escrever na frente de toda a turma, não, de todo o corpo estudantil. A escolha é sua. Ele sofreria em silêncio no escritório do Hokage ou enfrentaria a aniquilação social na frente de toda a escola. A decisão era de Naruto. Oh Deus! Naruto estava à beira das lágrimas quando pegou a caneta e começou a escrever. Entre cada golpe, ele amaldiçoava Jiraiya em seu coração por não falar nada, forçando-o a suportar uma dor que nenhuma criança de sua idade deveria suportar. Ha. Observando o infeliz Naruto, Jiraiya caiu na gargalhada. Finalmente, ele havia encontrado a melhor maneira de manter Naruto na linha. De agora em diante, se Naruto se comportar mal, mais lição de casa. Ignorando o olhar ressentido e choroso de Naruto, Ian pegou um pergaminho, escreveu um bilhete para Sasuke e deu um tapinha encorajador em sua cabeça. Bom trabalho. Da próxima vez que alguém ousar falar besteira, é só dar uma surra. Se não conseguir vencer, vá atrás do Itachi. Se o Itachi não for o suficiente, vá atrás do Shizui. Quem ousar falar besteira, arranque a boca dele. Leve isso para seus pais. Eles não vão te culpar. Sim. Sasuke, que estava tremendo de medo de também ser sentenciado a 100.000, eu estava errado, quase riu alto de alívio. Só Naruto estava sendo punido. Uchiha Sasuke ganhou. Ele não apenas escapou da punição por brigar na escola, como também foi elogiado por isso. A risada de Jiraiya morreu abruptamente. Tsunade, sentada perto dele, colocou a mão no rosto. Mas a reação extrema de Ian era compreensível. Ninguém toleraria tais coisas, mesmo que fossem apenas crianças falando besteiras. Se as crianças são o problema, deixe que elas o resolvam, combata veneno com veneno. Depois que as crianças eram espancadas, Ian visitava pessoalmente os pais delas para uma conversa franca. Vamos ver quem ousa falar bobagens depois disso. Falando nisso, onde está Nara Shikaku? Seu filho causou essa confusão. Você achou que escaparia?
Vou notificar Shikaku-sama. Shizune decidiu que era melhor obedecer antes que Yan voltasse sua atenção para ela. Isso é ruim. Todos os envolvidos estão caindo. É melhor você se concentrar em escrever. Não olhe para mim. Jiraiya lançou a Naruto um olhar de você está por sua conta. Se você cometer um erro, você o admite e aceita a punição. 100.000 pedidos de desculpas? Nada demais. Vá em frente, eu acredito em você. E se? Shizune sussurrou cautelosamente. E se ele não terminar hoje? Vou continuar observando até que ele faça isso. Yan sorriu calorosamente para Naruto. Não se preocupe, ficarei aqui com você. Continue. Uá! Naruto começou a chorar, dominado pela pura injustiça. Ótimo. Mais pessoas no escritório significam mais animação. Como Yan estava determinado a disciplinar Naruto adequadamente, Tsunade deixou que ele cuidasse disso. Aquele pirralho indisciplinado realmente precisa aprender uma lição. Se Yan estivesse disposto a intervir, melhor ainda. Chega de professores reclamando das palhaçadas do Naruto. Sasuke saiu feliz. Logo, a porta do escritório rangeu ao abrir. Nara Shikaku entrou, arrastando seu filho pelo colarinho. Vendo o rosto machucado de Shikamaru, Tsunade deu outra palmada no rosto. O que está acontecendo hoje? Shikaku, você realmente precisava bater no seu próprio filho com tanta força? Na verdade, Shikaku não queria. Mas a pessoa que seu filho ofendeu era alguém que ele não podia se dar ao luxo de contrariar. Então, para o bem maior, seu filho teve que sofrer. Quem lhe disse para falar demais e piorar as coisas? No momento em que Shikaku ouviu a notícia, ele invadiu a academia, arrastou Shikamaru para fora, espancou-o e o levou ao escritório do Hokage para se desculpar. Tudo bem. Crianças brigam, é normal. Mas a boca desse aqui é grande demais. Ele vai se juntar ao Naruto e escrever 100.000 eu tenho uma boca grande ponto. Haha. Naruto, que estava chorando momentos antes, de repente riu. Agora ele tinha companhia. Infelizmente, isso lhe rendeu o olhar assassino de Shikamaru e um tapa forte de Jiraiya. Do que você está rindo? Continue escrevendo. Ai. Com a punição das crianças resolvida, Tsunade manteve Shikaku no escritório. Como comandante Jounin, ele precisava ser informado sobre certos assuntos. Yan, como foram as negociações do distrito comercial? Muito bem. Yan, pensando no que comer mais tarde, respondeu. Todos os clãs estão dispostos a apoiá-lo. O trio Ino Shikasho até ofereceu empréstimo sem juros para famílias que não têm recursos para investir, mas querem participar. Essa expansão não é muito repentina? Jiraiya expressou suas preocupações. Embora a economia estivesse estável, a expansão do distrito comercial não correria o risco de dispersar excessivamente os recursos. Não é de se espantar que Konoha seja pobre. Sempre obcecada pelo poder militar, sempre tramando, aprenda com Komogakure pelo menos uma vez. Tsunade ficou furiosa. Fiz toda a pesquisa. Não é infalível, mas não haverá grandes problemas. E agora você ousa questionar isso? Você quer morrer? Yan deu um sorriso divertido. Ai. Shikaku tossiu, resgatando o lamentável Jiraiya. Senhor Jiraiya, de acordo com nossas pesquisas, a expansão do distrito comercial não apresenta riscos. Temos a maior população entre as 5 grandes vilas, e o padrão de vida dos nossos cidadãos é estável. Com orientação e apoio adequados, o sucesso é garantido. Capítulo 235. Deixa pra lá. Jiraiya coçou o cabelo bagunçado desajeitadamente sob o olhar desdenhoso de Tsunade. Com uma risada envergonhada, ele fugiu rapidamente. Então, Yan, vou deixar o Naruto nas suas mãos. Se o garoto se comportar mal, faça o que achar melhor. Vou cair fora. Cuide dele por mim. Sua voz ainda permanecia no escritório do Hokage, mas ele já havia desaparecido. Vovô Jiraiya simplesmente fugiu? E me deixou com esse cara. Naruto mal podia acreditar no que ouvia. Ele tinha acabado de ser abandonado? Por que você está me olhando? Você me meteu nessa enrascada. Quando Naruto olhou para ele, Shikamaru estufou as bochechas em aborrecimento. Ele decidiu que não sairia com Naruto por um tempo. Esse idiota me arrastou junto com ele. Sou um falastrão 100.000 vezes. Como diabos eu vou conseguir terminar isso? Ai, isso dói. Shikamaru nunca imaginou que chegaria o dia em que seu pai invadiria a academia, o arrastaria para casa e lhe daria uma surra completa. Normalmente era a mãe dele quem dava as palmadas. Hoje os papéis estavam invertidos. Mas considerando quão brutais os castigos de sua mãe podiam ser, Shikamaru imaginou que apanhar de seu pai não seria tão ruim. Pelo menos a mãe dele não precisou intervir. Ele sabia o que era pior. Yan, fique de olho no Shikamaru para mim. Depois de encerrar seus negócios, Shikaku também se preparou para partir. Mas seu filho ainda estava no escritório do Hokage. Ele não podia simplesmente aceitá-lo de volta. Talvez fosse melhor entregá-lo ao Yan também. Afinal, Yan já estava supervisionando Naruto. Vá em frente, vá em frente. E me faça um favor, avise a churrascaria para entregar alguns ingredientes e utensílios. Vou levar carne grelhada para o Hokage. Yan acenou com desdém. Observar uma ou duas crianças não fez diferença. É melhor deixar esses 2 encrenqueiros aprenderem porque o óleo de pimenta queima a língua. Essa sim é uma ideia. Tsunade não comia churrasco há algum tempo. Só de ouvir a palavra, sua boca salivava incontrolavelmente. Ela chamou Shikaku rapidamente. E traga um pouco de bebida enquanto estiver aqui. Shikaku. Eu suspeito fortemente que vocês 2 só querem torturar esses pirralhos comendo churrasco na frente deles, mas não tenho provas. Entendido.
Ele lançou um olhar simpático para seu filho e Naruto antes de sair rapidamente, deixando um Shikamaru devastado para trás, rangendo os dentes na caneta. Pai, você simplesmente me abandonou desse jeito? Os suprimentos para churrasco chegaram rapidamente. Embora a entrega tenha sido um incômodo, o pagamento generoso de Yan amenizou as coisas. Além disso, este era o escritório do Hokage. Quem ousaria questionar a vontade de churrasco do Hokage? Considere feito. Nada mal, nada mal. Tsunade comeu com prazer, oferecendo elogios entre as mordidas. Shizune, com as bochechas estufadas como as de um esquilo, assentiu vigorosamente em concordância. Graças às dívidas, ela e Tsunade viviam frugalmente. Quanto às refeições oferecidas no escritório do Hokage, bem, melhor nem mencionar. Fazia tanto tempo que eles não comiam churrasco que estavam praticamente babando. Sniff. Yan é o melhor. Ele sempre dá um jeito de nos tratar bem. Shizune ficou comovida até as lágrimas. Enquanto isso, Naruto e Shikamaru estavam prestes a chorar. Os dois garotos estavam praticamente se afogando na própria saliva, mas não ousaram se virar para olhar. Eles só conseguiam fungar repetidamente, tentando acalmar seus estômagos roncando. Droga, minha lancheira ainda está na escola. Estou com tanta fome. Shikamaru lamentou internamente. A culpa é toda sua. Se não fosse por você, eu não estaria nessa enrascada. Incapaz de conter sua frustração, ele olhou feio para Naruto novamente. Culpado e envergonhado, Naruto só conseguiu abaixar ainda mais a cabeça, evitando o olhar de Shikamaru. Ele só queria terminar de escrever "eu estava errado 100.000 vezes", sair dali e ficar bem, bem longe do demônio conhecido como Uchiha Yan. E na escola, ele também evitava Yuga Hinata, a esposa do ancião Uchiha. Se eu não puder vencer, ficarei fora do caminho. Naruto não tinha medo de broncas ou surras, mas as punições de Yan eram realmente assustadoras. 100.000 eu estava errado podem realmente me matar. Espere. O castigo de Shikamaru foi "eu sou um falastrão 100.000 vezes". Isso não significa que ele tem que escrever mais personagens? Tipo, mais 200.000? Naruto contou nos dedos e de repente se animou. Quando você estiver no seu pior momento, não se desespere. Lembre-se, alguém por aí está em uma situação pior. Esse era o pensamento de Naruto naquele momento. Percebendo que o castigo de Shikamaru era ainda mais brutal, ele não pôde deixar de sorrir. Por que diabos você está sorrindo? Estamos sendo punidos e você está rindo? Shikamaru ficou perplexo, até que seus olhos pousaram nos respectivos pergaminhos. Então ele percebeu. Vamos lá. Eu estava errado, são 3 caracteres. Sou um boca grande, é 5. Isso significa que tenho que escrever quase o dobro que ele. A constatação fez Shikamaru querer vomitar sangue. Estou perdendo a cabeça. Tudo que eu fiz foi dizer uma coisa idiota. Esse castigo cruel era mesmo necessário? A sanidade de Shikamaru estava em ruínas. Ele jurou que nunca mais falaria algo fora de hora, e nunca, jamais se envolveria em brincadeiras idiotas com Naruto. Esse cara só causa problemas. Enquanto isso, Tsunade mastigava alegremente o churrasco e bebia sake com as bochechas coradas, mas segurando a garrafa com firmeza. Hoje nem Shizune a incomodou para beber menos. Certo. Já que decidi nomeá-lo conselheiro do Hokage, a ordem oficial e o selo estão sobre a mesa, não se esqueça de levá-los quando sair. Se não fosse pela potencial reação negativa, Tsunade já teria forçado Yan a assumir essa posição há muito tempo. Agora, com a devida justificativa, nem mesmo o terceiro Hokage poderia se opor. Será que as outras vilas já fizeram alguma coisa? Adoraria vê-las enfrentar a Akatsuki. Em vez de esperar por isso, você deveria começar a se preparar para a guerra. Yan largou os hashis depois de terminar uma fatia de carne e soltou a bomba casualmente. O quê? Guerra? O estado de embriaguez de Tsunade desapareceu um pouco. Uma guerra contra a Akatsuki e a Vila Oculta da Chuva. Depois de comer até ficar satisfeito, Yan elaborou. Das 5 grandes vilas, Suna e Keri provavelmente permanecerão em silêncio se sofrerem perdas para a Akatsuki. Se não puderem retaliar diretamente, engolirão o orgulho, considerando a situação atual e as personalidades de Hasa e Agura. Mas Iva e Kumo são diferentes. Se perderem pessoas suficientes, se Onoki e a se sentirem provocados, se suas aldeias sofrerem pesadas perdas, eles resolverão o problema com a guerra. Eles podem até reunir as outras aldeias. Um ataque das 5 nações a Megakuri não está fora de questão. Então é melhor você se preparar. O quarto Raikage, tinha pavio curto e se recusava a tolerar perdas. Onoki, embora menos explosivo, era igualmente teimoso. Se seus esquadrões de elite retornassem de Megakuri de mãos vazias, seu orgulho exigiria retribuição. A guerra seria inevitável. Esse era o privilégio das grandes aldeias e a tragédia das menores. Capítulo 236. Primeiro, vou tomar uma atitude em particular. Se a ação privada não resolver o problema, então começarei uma guerra, e arrastarei as outras aldeias para ela, declarando guerra e lançando um ataque contra vocês. Onoki e Ia são definitivamente esse tipo de pessoa. Eles são capazes de tais coisas e têm a coragem e a confiança necessárias. Tudo isso é construído sobre a base da formidável força militar de suas aldeias. Se fosse Konoha, Tsunade preferiria suportar algumas pequenas perdas e priorizar o desenvolvimento estável primeiro. Quanto a Sunagakure e Kerigakure, elas estão ainda piores que Konoha.
Eles não têm escolha a não ser suportar silenciosamente as perdas. A situação de Konoha já é uma bagunça, e Tsunade não tem forças para travar uma guerra de verdade, mesmo se quisesse. A menos que sejamos levados ao limite. Mas, a essa altura, quem se importaria com a bagunça? Eles simplesmente lutariam abertamente. Quanto a Tsunagakure e Kerigakure, esses dois irmãos em dificuldades nem valem a pena mencionar. Faltam-lhes mão de obra e recursos, o que os coloca em situação muito pior do que Konoha. Então, parece que uma guerra pode ser inevitável? Tsunade estreitou os olhos, já calculando as possibilidades. Após um momento de reflexão, Yan respondeu, é quase certo. Enquanto Akatsuki se recusar a se retirar de Amegakure, a probabilidade é extremamente alta. Entre Akatsuki, os outros membros podem deixar Amegakure e a Terra da Chuva sem hesitar. Mas Konan e Nagato não fariam isso. Para ser preciso, Nagato nunca abandonaria Amegakure facilmente. Somente se estivessem realmente encurralados, forçados a se esconder, eles considerariam recuar. Enquanto Akatsuki permanecer, as outras vilas continuarão enviando pessoas, apenas para sofrer perdas repetidas vezes. Uma ou duas ondas de baixas podem ser toleráveis, mas se isso continuar acontecendo, até Iwagakure e Komogakure vão sucumbir. Afinal, até mesmo as 5 grandes vilas shinobi sentiriam a dor de perder vários jounin e jounin de elite. E se entre os mortos em Amegakure houver uma ou duas figuras particularmente importantes, basta observar como Onoki ia reagem. Na verdade, a especulação de Yan não era infundada. Já havia se concretizado. Komogakure ainda resistia. Embora tivessem perdido alguns, o quarto Raikage, estava conseguindo conter sua raiva por enquanto. Mas Iwagakure, o filho de Onoki Tsushi, foi para Amegakure e nunca mais voltou. Só dá para imaginar o quão devastado Onoki deve estar se sentindo. Nem todos conseguiam ser como o terceiro Hokage, permanecendo indiferente mesmo após a morte do filho. Iwagakure, escritório do Tsushikage. A atmosfera estava pesada. Os altos funcionários observavam o Onoki sentado em silêncio à cabeceira da mesa com um rosto ilegível. Todos sabiam que o Tsushikage estava furioso, porque Tsushi provavelmente já estava morto. Como parte do primeiro grupo enviado para Megakure, não houve mais notícias dele desde então. Estranhamente, as equipes subsequentes que Iwagakure despachou também desapareceram sem deixar vestígios. Nenhuma notícia, nenhum corpo, apenas desaparecimento completo. Então, ainda não há notícias deles? Após um longo silêncio, Onoki finalmente falou. Um membro da divisão de inteligência rapidamente se levantou e fez uma reverência. Lord Tsushikage, não houve comunicação. Eu suspeito. Parece que subestimei a força da Akatsuki e o poder do Rinnegan. Onoki suspirou seu tom calmo, mas seus punhos cerrados traíam sua raiva. Iwagakure sofreu perdas significativas. Imagino que as outras vilas estejam em situação semelhante, até Konoha deve ter perdido pessoas. Konoha fez uma jogada inteligente. Embora eles tivessem compartilhado informações cruciais, Onoki teve que admitir, a estratégia de Konoha era brilhante. Ele subestimou Tsunade. Ela tinha mais audácia que o terceiro Hokage. Se fosse o terceiro o responsável, não importava quão severas fossem as perdas, ele as manteria escondidas, engolindo a humilhação em vez de revelar qualquer coisa. Sem falar em compartilhar e até mesmo vender informações para arrastar as outras vilas para a luta contra Akatsuki. À primeira vista, Konoha parecia estar em desvantagem, mas na realidade, eles eram os maiores vencedores. Basta olhar para as perdas de Iwagakure, elas foram impressionantes. Em menos de 10 dias, 9 jounin e 5 jounin especiais desapareceram sem deixar vestígios. Qual é a situação em Komogakure? Iwagakure e Komogakure eram rivais há décadas, e ambas tinham vários espiões incorporados nas fileiras uma da outra. Embora esses espiões não tivessem se infiltrado nos níveis mais altos, eles ainda conseguiam reunir informações básicas, como os acontecimentos no escritório do Raikage. O oficial de inteligência se levantou novamente. Lord Tsushikage, de acordo com nossos espiões, o escritório do Raikage trocou as janelas 2 vezes e pelo menos 5 mesas. Disso, podemos deduzir que o Raikage está em estado de fúria. A situação deles provavelmente é semelhante à nossa. Sofreram pesadas perdas em Amegakure. Então, não somos os únicos a sofrer perdas. Onoki não conseguiu evitar um sorriso irônico. Já que o Raikage está furioso, podemos esperar. Suspeito que ele será o primeiro a perder a paciência. Enquanto o Raikage estava fervendo, Onoki pôde permanecer paciente. Ele tinha certeza de que seria o primeiro a surtar. Akatsuki, o Rinnegan. Quantos segredos você está escondendo? O olhar de Onoki se voltou para Amegakure. Tsunagakure e Kerigakure. As situações em Tsunagakure e Kerigakure eram semelhantes. Ambos enviaram agentes para Amegakure, mas depois que esses agentes desapareceram, eles interromperam novas mobilizações. Ao contrário de Iwagakure e Komogakure, essas duas vilas devastadas pela guerra e outras crises, não tinham recursos para continuar desperdiçando vidas. Amegakure permaneceu inalterado. Apesar das tentativas de infiltração de Komogakure, Iwagakure, Tsunagakure e Kerigakure, nenhum de seus agentes escapou da vigilância de Nagato. O resultado? Aniquilação total. Esconderijo da Akatsuki. O líder enviou estes para você. Ele quer que eles se transformem em marionetes o mais rápido possível. As 5 grandes vilas podem fazer uma grande mudança, e estes marionetes serão cruciais quando isso acontecer. Kakuzu ficou com o coração partido.
Ele realmente queria vender esses corpos de shinobi de elite para a bolsa de recompensas. Tantos indivíduos fortes, imagine só o lucro. Mas Nagato havia proibido. Após extrair informações, Nagato entregou os corpos a Sasori para que os transformasse em marionetes. Com esses cadáveres, Sasori poderia expandir seu arsenal, aumentando significativamente seu poder de combate. Como um mestre marionetista, quanto mais poderosos os bonecos ele controlava, mais forte ele se tornava, capaz de travar uma guerra sozinho. Essa era uma força que não podia ser subestimada. Se bem utilizado, pode trazer uma surpresa desagradável às 5 grandes vilas. Então Nagato rejeitou completamente o pedido de Kakuzu, enviando todos os cadáveres para Sasori para serem convertidos em marionetes. Parece que minha coleção de arte vai crescer consideravelmente. Se não fosse pelo fato de ele já ter se transformado em uma marionete, os olhos de Sasori teriam brilhado de excitação. Jounin de elite e Jounin especiais, até os mais fracos estavam entre os Chunin mais fortes. Converter todos esses cadáveres em marionetes lhe daria um enorme salto de força. É doloroso assistir a isso. Kakuzu suspirou. Tanto faz. A decisão é do líder. Apesar de sua reputação destemida, Kakuzu sabia que não deveria provocar Nagato. Toda vez que ele encontrava o olhar de Pen, ele sentia um arrepio. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.